seguinte, então, vamos Tribunando Jovem. E é exatamente o que nós vamos falar no Tribuna do Jovem de hoje, como controlar as tentações do fast food. Eu fiz a pergunta pra galera anteriormente, por quê? Se você fala assim, é muito bom, mas faz mal, você já tá falando assim, bom, não vou comer porque eu sei que é gostoso, mas não dá. Ou a pessoa que fala, olha, faz mal, eu sei que faz mal, mas é bom demais. Essa pessoa vai atacar os fast foods. E na verdade eu tenho até que fazer uma confissão aqui, porque sábado é um dia que parece infinito, é muita coisa para fazer, e é realmente atividade atrás de atividade, é muita coisa, e glória a Deus por isso que é muito gostoso trabalhar para Cristo mesmo. Mas tem que confessar que antes de eu vir para o movimento, eu precisava de food e que fosse fast. Então eu acabei, não vou falar óbvio onde, mas acabei entrando nessa, né? E não tem jeito, cara, tem hora que não eu saí de lá. Você saiu de lá. Chegou o seu fast food, eu saí. Você saiu. Eu não precisava de food, muito menos fast. Você tá na salada agora? Não tô na salada. Eu tô comendo moderadamente. Ainda mais com essa consomida. Eu já falei pra excluir esse áudio. Exclua esse áudio. Mas essa aí é a mulher do Google. É a mulher, não dá pra excluir. Eu tô comendo salada só, é sério. Sério? Eu só vou comer alface. muito feijão hoje. Fica dentro do hambúrguer, mas só o alface. É verdade. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pouco de gergelim. Só isso. Essa é a resposta. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos parar de falar sobre isso e vamos chamar quem de propriedade vai estar aqui para falar sobre o assunto e vai puxar a orelha de todo mundo aqui, temos a certeza, ou esperemos que isso aconteça, porque essa galera toda tá precisando de um puxão de orelha, me incluo nessa, tá bom? Então vamos chamar ela, que é nutricionista, a Renata Judice, por gentileza. Tudo bem? Prazer. Olá. Pode se assentar ali, por favor. Aqui? E olha, tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Vamos começar então dando uma pincelada. Não sei se você quer começar dando um puxão de orelha, se quer começar conversando sobre também alguma coisa boa que poderia existir nisso aí, pela facilidade. Fast food é mais mal do que bom ou é mais bom do que mal? Então, eu acho que depende, né? Porque assim, hoje a gente tem toda uma questão da conveniência, né? Então, tempo é uma coisa que as pessoas não têm. Só que nós que moramos numa cidade maior, a gente tem muita oportunidade de fazer boas escolhas, mesmo em lanchonetes que tradicionalmente teriam outras coisas. Então, assim, é um produto que realmente tem um comprometimento se a pessoa não faz boas escolhas, mas tem muita coisa legal para escolher. Eu acho que dá para dar algumas dicas que as pessoas geralmente não imaginariam que seriam opções melhores, né? Então sempre tem um jeito de você não carregar tanto no sódio, na gordura e no açúcar quando você faz uma refeição mais rápida, né? Dentro desses produtos, o que teoricamente faria mais mal ao corpo? Porque a gente olha ali, não tem tantas calorias, bora pra dentro. Mas de repente é o sódio, são os açúcares. O que a gente tem que olhar e falar, isso aqui, se tiver em grande quantidade, é praticamente proibido. E outras coisas que a gente fala, caloria, de repente, não seria tão ruim. Como é que a gente vê isso? Então, né, os nutrientes que são mais problemáticos, né, são justamente esses três: o sódio, o açúcar e a gordura. Então, claro que às vezes, né, o pessoal não tem muito esse hábito de olhar todos os lanches, todos os fast foods, os acompanhamentos, eles têm geralmente algum tipo de rotulagem. Então, assim, como saber, por exemplo, que o alimento ele é rico em sódio? O alimento é rico em sódio quando ele tem mais do que 140 miligramas de sódio por porção. Tá? Então, por exemplo, às vezes um sanduíche que é muito processado, então digamos que você tenha numa determinada lanchonete um lanche que tenha, por exemplo, um filé de frango grelhado apenas, não processado ou empanado, né? Então, assim, hoje uma das coisas que consta no Guia Alimentar Brasileiro, que é o nosso último guia, é a respeito dos alimentos ultraprocessados. Então, quanto mais o alimento for simples, quanto menor for o número de ingredientes, menos elaborado, né, é melhor. Então, quanto mais elaborado, esse alimento ele vai ter mais aditivos, ele vai ter mais conservantes, ele vai ter mais sódio. Então, se você tiver a opção, por exemplo, entre um sanduíche de frango empanado e um de frango grelhado, é melhor.
né? A questão também das bebidas. Então, por exemplo, os sucos, muitas vezes, dessas lanchonetes, eles são uma verdadeira armadilha, porque eles têm muito açúcar. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não vou tomar o refrigerante, eu vou escolher o suco. Só que é a maior furada, né? Porque, muitas vezes, um refrigerante zero, por exemplo, ele pode, pelo menos, não ter o açúcar e as calorias. E tem muitos pacientes que falam, eu não tomo refrigerante zero porque ele é rico em sódio. E quando você vai olhar o rótulo, ele não tem tanto sódio assim, né? Então, por exemplo, uma latinha de um refrigerante zero, mesmo aqueles à base de cola e tudo, muitas vezes eles têm 40 miligramas de sódio. É muito longe dos 140, que seria um problema. Então, às vezes a pessoa opta por um suco que às vezes tem 300 calorias, tem muito açúcar, tem corante, tem conservante e ainda é calórico, né? Então, por exemplo, qual seria a melhor opção num fast food? Muitas vezes a aguinha de coco, né? A maioria deles serve também, ou suquinhos que tenham realmente um teor de açúcar menor, tá? É isso aí, ó. Tá anotando tudo que ela tá falando? É importante. Vamos fazer o seguinte, dentro desse assunto, a gente vai com a Jéssica, não essa, a outra, que está num lugar mais do que especial, para falar algo mais do que especial que todo mundo gosta. Roda aí, por favor. É isso aí, ela já está aqui, a Jéssica Nunes já está aprontando o quê? Aonde você está, Jéssica? Gabriel, se eu te contar, você não acredita. Primeiro, sente só o clima desse lugar. Aqui no Memorial da América Latina está acontecendo o 5º Festival do Sorvete. Não tem um mês tão propício como esse na espera do verão. Aqui a gente encontra vários tipos de sorvete, milkshake. Dá uma olhada. Rivelino, mostra para eles. Eles estão falando de nutrição. Vamos mostrar o que é nutrição para eles, o que dá energia. A nutricionista vai me bater aí, mas hoje é final de semana, pode. A gente encontra aqui da tradicional banana split, as paletas mexicanas, os gelatos italianos, mas é claro, tem novidade como sorvetes veganos, sem glúten, para quem tem restrição também a gorduras saturadas. Não é isso mesmo, Marcela? Muito boa tarde, a gente está aqui no seu stand, no sorvete alemão. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho e de onde surgiu essa ideia. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Essa ideia eu trouxe da Alemanha há 2 anos e meio atrás, né? E é focada para um público que quer uma alimentação mais saudável. Então, para quem é intolerante a corantes, a conservantes, a lactose. Então, é um público que, infelizmente, cresceu muito no Brasil, mas que a gente tenta atender da melhor forma possível. Com todas as frutas naturais, com todos os sorvetes são todos feitos à base de ingredientes 100% naturais. Então, a gente trabalha com biomassa de banana verde, a gente trabalha com inhame, com cará. E muitas das frutas a gente até traz do sítio, que a gente tem um sítio em Ibiúna. Estou até toda arranhada aqui, toda machucada, em função dos espinhos que eu tive que colher algumas amoras semana passada. Então, assim, é um produto 100% natural, focado para quem quer uma alimentação saudável. E tem uma aceitação bem bacana do público também, porque aqui vive cheio. Com certeza, né? E é engraçado que eu gosto de trabalhar assim com alguns nomes bem exóticos, né? Então, por exemplo, eu tenho limão santo. Limão santo é limão, capim santo e gengibre. A gente trabalha com outros sabores muito especiais, por exemplo, o strudel de maçã, uma receita típica alemã, né? Delícia. Sabe o que é mais bacana? Eu experimentei, Gabriel, tive a oportunidade de experimentar e realmente parece que você está comendo a fruta. A base do sorvete é água, então não tem nenhuma restrição contra a lactose ou glúten ou qualquer tipo de comida que normalmente as pessoas costumam ser intolerantes. O Festival do Sorvete acontece hoje e amanhã. Hoje até às 9 horas da noite e amanhã ele tem início às 10 horas da manhã e acaba também às 9. É só vir aqui para o Memorial da América Latina curtir um pouco dessas delícias. Muito bem, é isso aí. Bom, ela falou que já experimentou, ela pode trazer para cá também pra gente, que está aqui no estúdio. Totalmente liberado. Fruta, água, congelar. Não, e a proposta, né? Porque assim, eu acho que uma coisa que ela falou e que é muito verdade é que o Brasil ele está muito bem posicionado no mapa da intolerância à lactose, né? 70% da população adulta tem algum grau de intolerância. Então, as pessoas muitas vezes elas sentem sintomas intestinais, por exemplo, gases, desconforto abdominal, e elas acham que é normal passar a vida inteira assim. Então, se você sente isso, vale a pena fazer um exame e investir nesses produtos.
produtos, né? Porque mesmo um sorvete, como ele é à base de leite, assim, ele é muito desconfortável. E esse ele só tem ingredientes funcionais, né? Esse último que ela falou com o chá de capim santo, o gengibre, eles são substâncias funcionais. Então é muito legal porque também melhora a qualidade de vida do consumidor. Então vale muito a pena, eu achei muito interessante a proposta deles. Muito bom. Muito bom. E, doutora Renata, falando de sorvete, ó, agora pra você que tá em casa, não esquece, tem pergunta, tanto agora pro quadro Tribuna, quanto pro Pode ou Não Pode, manda no nosso Facebook, tá bom? Não esquece, Facebook Movimento Jovem Oficial, só ir lá, manda por inbox, faz a perguntinha lá no comentário da foto, sem problema. E, doutora Renata, tem a pergunta assim, a gente tá falando de sorvete, fast food, a gente vai no fast food, o que que tem depois? Sorvete. Ai, o sorvete é lindo. E tem aquela formiguinha aqui embaixo. Por quê? Você come o sanduíche ou, enfim, existem comidas mexicanas que são fast food agora também, né? Tudo mais aqui. Então, você come isso, toma o refrigerante ou o suco e ainda assim a formiguinha que existe em você ali não some. E você quer o sorvete, quer com calda, quer com tudo. Tudo que tem no fast food. Eu acho pode? que assim, né, uma coisa interessante da gente pensar primeiro é justamente o que você falou. Para você tomar um produto com açúcar e gordura, o ideal seria você já ter escolhido um refrigerante sem açúcar, tá? Ou pedir água mesmo. Agora, se você já tá mais à vontade naquele dia, qual que é a ideia? Tenta escolher um sabor que não tenha absolutamente tudo, né? Então, por exemplo, vários sorvetes, eles têm caldas, eles têm castanhas, eles são de tamanho duplo, triplo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o tamanho das porções, às vezes a própria vendedora da lanchonete, ela fala, olha, por R$1 a mais, você pega esse tamanho triplo, e a gente fica super seduzido com isso, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que faz muita diferença é você tentar, independente do valor, você pegar o tamanho menor e degustar, né? Eu acho assim, a gente não pode sentir culpa quando a gente está comendo, a gente tem que sentir prazer, né? Então a comida, para ela trazer satisfação, você precisa degustar com cuidado, jamais ficar com o celular na mão, né? Às vezes a gente tem a mania de tirar selfie, aí tira selfie do prato, né? Então o ideal é assim, é você se concentrar naquele sabor, naquele aroma, naquela textura, porque aí você não precisa comer um tamanho tão grande. Então, claro, vai ter açúcar, vai ter gordura? Vai. Mas de repente você pode escolher uma porção menor, um tamanho menor e degustar com muito prazer, sem culpa, tá? Muito bacana. Você sente prazer ou culpa depois de comer, Elvis? Depois de comer, Durante a... Não, eu acho acho que quando assim- pede, né? Quando pede que a gente sente alguma coisa, né? eu acho que eu sinto prazer. Eu acho que se eu comer com você, eu sinto culpa. Mas no meu dia a dia, eu acho que eu sinto prazer. Eu Só tava quando pensando. você vai lá e você chuta o balde, você sai estufadão assim, passando mal. Aí dá É um culpa prazer depois. um pouco estranho, mas mesmo assim ainda é prazer. É um prazer masoquista. Mas, doutor, aqui na plateia, voltando ao tema como fugir das tentações do fast food, o Cleiton tem uma pergunta e para a senhora ajudar. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gostaria de saber, no caso, uma pessoa que trabalha, estuda, tem uma vida corrida, nem sempre existe um tempo hábil para estar se alimentando da forma correta. Quais seriam as alternativas nesse caso para essa pessoa? Então, se você vai ter que escolher uma alimentação fora de casa, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala é planejamento, tá? Assim, para você se alimentar bem, você precisa planejar o que você vai comer, até saber qual restaurante você vai escolher aquele dia ou qual lanchonete. Então, a primeira coisa é, assim, chegar no estabelecimento, por exemplo, num restaurante por quilo, né? É importante você olhar todo o buffet e as opções que tem. Não vai na primeira direto, né? E tentar, pelo menos assim, todos os grupos de alimentos. Então, de repente, um carboidrato, então vai escolher um pão. Se tiver a opção integral, é melhor, né? Vai escolher uma proteína, então, por exemplo, é o que eu estava falando com eles, né? Se você puder escolher uma proteína que não seja muito processada, por exemplo, uma carne menos processada em relação ao nugget, por exemplo, que é totalmente uma mistura, né, de farinhas, de gorduras tal. E se você puder optar por escolher ou o pão ou a batata frita, é melhor. Né? Então, se você vai consumir a batata, o ideal é que você tente escolher, por exemplo, tem vários sanduíches que eles têm 2, 3 camadas de pão. Tenta escolher um que tem uma camada menor se você for optar pela batata, né? Doutora, em cima desse assunto ainda, como fugir da tentação de pegar de tudo um pouco? Por exemplo, porque você chega com fome, Sim. né? Aí tá lá o self-service e você, como você falou, analisa tudo. Mas tá tudo muito bonito e tudo muito gostoso. Aí você coloca um pouquinho de cada coisa. É bom
um pouquinho de cada coisa? Ou é bom focar em uma mistura? Não, vou comer o bife. Como que Com é? certeza. O ideal, assim, um pouquinho de cada coisa é muito legal em relação a vegetais. Né? Então, pelo Guia Alimentar Brasileiro, metade do seu prato ele tem que ser composto por vegetais. Então, isso você pode pegar quanto você quiser. E aí, depois, o resto do pratinho você vai dividir entre um carboidrato, que seria macarrão, um pão, enfim, alguma coisa assim, e uma proteína. Então, é muito ruim quando a pessoa pega, por exemplo, sei lá, a batata, o arroz, a farofa e a maionese, carne, frango e linguiça. Porque tá tudo lá e você vai pegando tudo, né? Principalmente quando o valor da refeição ele é um valor fechado, Ok, tá? a senhora já está falando minha vida, por favor, pastor Gabriel. Fala, Deus. Na verdade, eu vou botar um pouquinho de lenha nessa fogueira aqui e falar de uma espécie de pessoas que insistem numa situação. Gente, estou aqui para falar se eu sou contra ou a favor, eu estou aqui para pegar a opinião da nutricionista que é profissional. Não quero saber de fast food, isso é uma porcaria, isso acaba com a saúde, carne é uma droga e eu vou virar vegano ou vegetariano. Quais são os malefícios que a pessoa acarreta para a vida dela? De tudo bem, ela sai do fast food, ela fez legal, ela vai pegar uma coisa mais natural, ok, mas ela elimina a carne da vida dela. Olha, esse assunto ele tá muito em evidência, né? Então, assim, a pessoa que se primeiro que é legal a gente diferenciar vegetarianismo e veganismo, tá? Vegetarianismo, ele tem 3 vertentes, né? Algumas pessoas só consomem alimentos de origem vegetal, outras consomem ovos, outras consomem leite e outras ovos e leite. O veganismo, ele é uma escolha de vida, né? Então a pessoa, além de não consumir nenhum alimento, ela também não usa nenhum produto que tenha envolvimento com animais, né? Então, por exemplo, existe um corante, não sei se vocês sabem, que ele é obtido através de um inseto, que é macerado e sai a cor. Então, se tiver esse corante, a pessoa já não usa. Um cosmético que é testado em animais, enfim, tudo isso a pessoa já não usa. Então, assim, dá para você ser saudável sendo vegano? Dá, e muito. Porém, existem alguns nutrientes, não dá para você ser vegano sem buscar uma orientação profissional. Então, quais são os nutrientes que a pessoa pode ter uma deficiência? O ferro, então ela pode ter anemia, tá? Onde estão as fontes de ferro de origem vegetal? Nos feijões, basicamente, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. A pessoa teria que consumir isso regularmente. Outra coisa é a questão da vitamina B12, tá? Então isso é uma coisa muito importante da gente falar. A B12, ela é uma vitamina que só é apresentada em alimentos de origem animal. Não existe B12 oferecida por vegetais. Então muitas vezes o vegano, semestralmente, ele precisa fazer o exame, porque quando ele se torna vegano, geralmente está tudo bem. Depois isso vai caindo. Então tem muito vegano que precisa tomar a injeção de B12. Às vezes não dá para fazer reposição por via oral. E outros nutrientes. Então cálcio, que tem muito nos laticínios. Então as pessoas falam, o brócolis tem cálcio. Tem. Mas será que ele vai ter a mesma quantidade do leite? Será que eu vou consumir brócolis em quantidade suficiente, né? O zinco, tá? Então esses nutrientes, então lembrando, o ferro, a vitamina B12, o zinco e o cálcio são os nutrientes de maior impacto, né? Então assim, a proteína você consegue obter de fontes vegetais. Qual é o grande problema do vegano? É ganhar peso, tá? Porque muito vegano só come carboidrato, né? Porque aí ele só come macarrão, ele só come arroz, então ele vai aumentando a sua produção de insulina e ele vai engordando. Então a gente sempre recomenda, você quer se tornar vegano por uma questão filosófica ou até religiosa, é interessante, é uma super possibilidade, mas precisa ter acompanhamento, tá? Bom, minha visão é que eu fui posto no alto da cadeia alimentar e não preciso ficar comendo só mato. Então, se Deus me colocou acima de todos os animais, é para comê-los. Não, é verdade. Ele tem que falar isso, gente. A gente tá no Mas topo carne da é bom, cadeia né? alimentar, não tá, Jéssica? Tá. A gente tá lá em cima. Isso é verdade. Não vou desconcordar. Fala pra mim. Primeiro, deixa eu mandar um beijo rapidamente aqui pra Midiane Farias, pra todo mundo que tá lá no Facebook comentando bastante, mandando inbox. Muito obrigada a vocês pela participação. Pra Poliana também. Poliana, um beijo pra você, viu? E, doutora Renata, eu te pergunto agora. O Afonso perguntou aqui. Tô seguindo direitinho, tô na dieta, tal, estou comendo direitinho. Só no final de semana pode jacar, né? Como o pessoal fala. Então, exatamente, é a dieta francesa, né? Não sei se vocês conhecem a dieta francesa?
É a dieta do Jaque. Já que eu já comi, seja o que Deus quiser e vamos embora. Então, é complicado, tá? Porque assim, o nosso corpo, ele tem uma tendência a guardar, né? Então, quando você faz uma dieta restritiva, ele se sente ameaçado, né? O nosso corpo, ele tem uma capacidade muito grande de acumular energia. Então, você tá na dieta restritiva, ele se sente ameaçado. Se no final de semana você libera, ele fica feliz. Aí, tudo que você conseguiu perder de segunda a sexta, você volta no sábado e domingo e às vezes até mais. Então tem que pensar bem, né? Quando você está realmente focado em perder peso, você precisa criar alternativas para ter uma maneira de administrar o seu final de semana. Então de repente você vai escolher uma refeição para fazer alguma coisa mais liberada, mas no resto, né? Então se você pensar, ter o café da manhã do sábado e do domingo, o almoço sábado e domingo, jantar sábado e domingo, escolhe uma refeição. De repente, olha, no sábado à noite eu vou comer a minha pizza, vou tomar o sorvete e nas demais, porque senão realmente é muito frustrante, porque você faz um esforço enorme e o resultado é super, não é tão legal quanto você poderia ter, tá? Muito obrigado, doutora. Deixa eu só fazer só uma observação bem rapidinho mesmo. Não me xinga não, Poliana, por gentileza. É a produtora, ela tá falando aqui na minha consciência. Só mais uma coisinha, qual é a melhor e a pior refeição do dia? Assim, aquela que é para investir mesmo, isso é uma dúvida que a gente tem, eu estava conversando com elas esses dias, né? E o pessoal já diz, o que é bom? Qual é o melhor horário para se comer? De manhã, à noite e o pior? Ou se tem isso? Então, na verdade não tem, porque assim, cada pessoa ela tem um esquema de horários. Então, por exemplo, pensa numa pessoa que treina depois do trabalho e muitas vezes ela gosta de jantar antes. Então, o jantar dessa pessoa, ele teria que ter uma densidade energética maior. Tem que ter carboidrato. Agora, pensa numa pessoa que é totalmente sedentária, chega em casa e ainda vai comer arroz, feijão, macarrão e tal. Então, a questão do carboidrato à noite, que é muito a minha linha de trabalho, né, de tentar reduzir e tal, índice glicêmico, vale muito para uma pessoa sedentária. Então você teria que fazer um café da manhã mais caprichado, almoçar um pouco mais de calorias e à noite você dá uma segurada. Agora, muita gente que treina, que faz academia à noite, precisa reforçar, né? Então o importante é você não ultrapassar o seu limite calórico. Hoje existem vários aplicativos que você pode calcular a sua necessidade calórica e ajudam muito o gerenciamento da dieta. Mas o ideal realmente é procurar um nutricionista para ter um acompanhamento personalizado, tá? É isso aí, muito bem. Ajudou, tirou todas as dúvidas e é assim que a gente gosta. Doutora, faz uma gentileza, fala os seus contatos antes de ir embora. Então, gente, eu queria deixar a minha página, né, do Facebook. Queria até agradecer todo mundo do Consulta ao Doutor, a Denise Luque, mandar um super beijo pra ela, que eu sempre tô aqui. Então, a minha página do Face é a Renata Giudice Nutricionista, direto emendado. E o meu site é www.nutrirenata.com.br. Ok, então, muito obrigado, doutora, mais uma vez. E é isso aí, galera.